as escolas. Ó, agora eu tô vendo todo mundo falando boa noite, deu certo, maravilha. Então, pessoal, agora que eu vi que deu certo, deu tempo de entrar, quem tinha de entrar. Então é isso, vamos começar. Boa noite. O pessoal do Hélio, o pessoal do Maria do Céu, o pessoal do Nazaré Duarte, todo mundo seja muito bem-vindo a mais uma aula. Cada aula que eu tenho com vocês eu preparo com bastante cuidado. As minhas aulas com vocês são aulas de leitura e imagem, mas eu tento ensinar para vocês tudo que eu acho importante para vocês passarem no IFRN. Tudo que eu queria que alguém tivesse me ensinado na época que eu estava estudando, como vocês é, no nono ano, que na minha época só tinha até a oitava série, e aí tinha uma prova. Eu passei na prova do, do IF de São Paulo, que na época eu morava em São Paulo. E assim, eu quero que vocês tenham uma. Assim, eu quero oferecer o melhor como professor para vocês. Eu quero que vocês passem. É, Então, vamos começar. Essa aula de hoje que eu preparei para vocês é uma aula bem especial. É uma oficina de redação. Não é uma oficina de redação comum, porque eu uso cores para explicar as coisas. Vocês estão vendo que nessa imagem está aparecendo um mapa do tesouro. Nessa imagem que aparece o mapa do tesouro, é porque eu vejo como o IF é o tesouro. Vocês estão nesse caminho e aí a gente tem um mapa para a gente conseguir chegar no nosso objetivo, certo? Então vamos lá. Antes de começar, eu queria saber se vocês estão me ouvindo bem e aí eu estou vendo aqui no chat. Aí eu queria que vocês me respondessem. Sim, vocês estão conseguindo me ouvir bem? Vou ver aqui. Aí quando vocês responderem se vocês estão me ouvindo bem, aí eu começo. Então, o nosso cursinho preparatório rumo ao IFRN 2022 é um oferecimento da Prefeitura de Goianinha, da Secretaria de Educação. Meu nome é Leandro Garcia, eu sou professor, sou mestre em artes visuais e, e eu escrevo bastante, leio bastante e assim, o que eu puder passar para vocês, o que eu souber, eu vou passar. Nessa oficina de redação, eu vou começar aqui. Deixa eu passar para a próxima página. E aí vocês vão me falando se vocês estão vendo, vocês vão respondendo sim, não. Eu passei a usar o YouTube como método de transmissão porque o Google Meet ele estava dando um problema. Quando dá uma hora, ele vai fechar agora as janelas. O Google mudou as configurações e só tem um limite de uma hora. Então, eu não sei quanto tempo que vai demorar a nossa aula, que é em média 1 hora e meia, 2 horas. Então, assim, como o Google mudou as configurações do Google Meet, então eu procurei uma alternativa. E o YouTube é uma coisa bem legal, porque assim eu vou falando com vocês no chat, vou vendo o que vocês estão falando, e ao mesmo tempo a gente vai conversando do mesmo jeito que era lá no Google Meet, só que a diferença é que a conexão vai ficar melhor para vocês, porque quando é no Google Meet, a gente está conectado a 40 pessoas, e aqui no YouTube, vocês estão nessa conexão direto comigo. Não vai pegar a conexão que vocês estão em um grupo. Então, assim, é uma transmissão minha para vocês. Então, isso vai fazer com que a internet funcione melhor e o Google, o YouTube, ele vai funcionar melhor para vocês. Então, vamos lá. Hoje, vocês irão receber preciosas dicas para construir textos argumentativos. E aí, pessoal, o que são esses textos argumentativos? É, Na redação do IFRN, tem muitos textos argumentativos, que é o que eles pedem, geralmente, porque é um estilo de escrita, de redação, que vocês precisam de argumentos para escrever. E aí eu vou passar o passo a passo para vocês. Essas moedinhas aí são representando a nossa caça ao tesouro. Vamos lá.
Quando vocês forem fazer a prova do IFRN, evitem perder pontos. Como que vocês vão fazer isso? Vocês estão anotando aí, estão com um caderninho, com a caneta. Se não tiverem, peguem, porque hoje eu vou passar muita coisa aqui para vocês. Vamos lá. Para evitar de perder pontos, não escreva na primeira pessoa do singular. Quando vocês vão escrever num texto argumentativo, vocês vão usando uma linguagem neutra. Então, assim, vocês não vão estar falando eu isso, eu aquilo. Vocês vão ir direto no texto. Daqui a pouco eu mostro como que funciona. Não ataque os direitos humanos. O que que são os direitos humanos, pessoal? É tipo falar coisas assim que é certo, armas, o uso de armas, essas coisas, ou que bandido bom é bandido morto. Então, vocês não podem escrever esse tipo de coisa. Vocês têm que ser pessoas conscientes e escrever um texto que esteja de acordo com os direitos humanos, com a valorização à vida. Não ultrapasse o limite de linhas e nem use menos do que o mínimo de linhas que eles pedem. Se vocês usarem menos, geralmente são 20 linhas o total, e se vocês usarem menos de 10 linhas para escrever a redação de vocês, vocês vão ser automaticamente desclassificados. E se vocês passarem do limite de linhas que eles pedem, vocês vão perder pontos. Então vocês têm que fazer uma redação que esteja ali, na limiar, naquele espaço certo. Então vocês têm que ter um texto que ele seja coerente. Ok? Não escreva períodos longos, ou seja, vocês começarem a escrever e escrever um texto corrido, sem pontos, sem vírgula, um texto mal escrito, sabe? Então vocês têm que tomar cuidado com esses detalhes, cuidado com vírgula, cuidado com ponto, se é algo que tenha pausas. E aí vocês vão ver também daqui a pouco. E não se identifiquem, não coloquem no final o nome de vocês, porque, por exemplo, vocês vão e escrevem, por exemplo, no caso hoje vocês vão aprender a escrever um texto argumentativo, mas se eles colocam como gênero carta, o que que acontece? Se vocês colocassem, por exemplo, o gênero carta, no gênero carta eles colocam um pseudônimo para vocês escreverem. Aí se, por exemplo, vocês vão e colocam o nome de vocês e não o pseudônimo indicado, vocês também vão ser automaticamente eliminados do seletivo. Se você se identificar, eles vão cortar vocês. Tá. E não usem gírias, certo? O que seriam essas gírias? Escrever, humano, escrever coisas assim, cringe, uma situação muito cringe, sei lá, que agora cringe é o que está na moda, né? Escrever coisas assim, nesse sentido, de gírias mesmo, qual é, tá ligado meu irmão, nada disso, não coloquem nada desse tipo de coisa na prova de vocês. Cuidado com armadilha. O que seria uma armadilha na prova do IFRN? A prova do IFRN, ela geralmente vem com 3 textos. Um texto que vai guiando vocês sobre um assunto, um segundo texto, e geralmente o terceiro é uma charge ou uma tirinha, alguma coisa nesse sentido, algum trabalho imagético. O terceiro texto geralmente é um trabalho imagético. E geralmente o segundo texto ele vem com dados, com planilhas, com alguma coisa nesse sentido de fomentar dados. E o primeiro texto é geralmente um texto mais geral. Então são 3 textos. Então vamos imaginar o seguinte. Você acabou de ler um texto sobre pandemia. E aí, o que acontece? Você leu 3 textos falando de pandemia. Como a gente está vivendo nessa situação de pandemia esse ano, o que pode acontecer? Eles podem passar 3 textos sobre pandemia e depois colocar para vocês o tema da redação sobre o estudo remoto, que é o que a gente o que está acontecendo agora com a gente, o ensino remoto. E aí, o que
o que seria uma armadilha nesse caso? Vamos lá. Ó, eu sempre falo com vocês sobre mapas mentais. E aqui seria um mapa mental falando de pandemia, ok? E aí, se a gente for falar de pandemia, a gente vai estar falando de prevenção, o uso de máscara, as pessoas mortas na pandemia, o estudo remoto, que faz parte da pandemia, e a vacinação, certo? A gente tem o tema principal, que é a pandemia, e os textos eles vão vir falando de vacinação, prevenção, mortos, máscaras e estudo remoto. Esse foi os três temas. E aí o que acontece? Eles vão e passam uma redação sobre estudo remoto. O que vai acontecer? O estudo remoto, ele também tem um link com a pandemia, mas aí vocês podem ver que o assunto principal nesse caso não seria a pandemia, e sim o estudo remoto. Então, as palavras que fazem um mapa mental com o estudo remoto são outras palavras, são outras ideias, e aí é o que vocês têm que tomar cuidado. Por exemplo, no estudo remoto, quando a gente vai ter aqui pandemia, aí o que mais que envolve o estudo remoto? A relação de internet ruim, internet no geral, a falta de acessibilidade de muitos estudantes com internet, é, toda essa questão de conexão, internet, modem e tudo mais, tudo que está relacionado à internet. Mas aí o que mais que a gente pode ver se a gente for falar de estudo remoto? A falta de concentração. Por que a falta de concentração? Porque geralmente os estudantes no ensino remoto eles vão ter outras demandas. Então, eu imagino que agora, nesse momento, vocês estão na aula comigo, vocês estão me assistindo, mas vocês estão em casa. Então, em casa tem gente agora, nesse momento, que tá jantando. Você que está jantando deve ter dado uma risadinha aí. Tem gente que tá fazendo outras coisas, sei lá. Pode estar, nesse momento, lavando uma louça e ouvindo eu falar, sabe? Então, assim, muitas coisas podem provocar essa falta de concentração, porque o ensino remoto, esse estudo remoto, ele permite você, algumas vezes, fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Então, assim, nem sempre o aluno consegue ter essa concentração. Então, assim, torna mais difícil o ensino remoto essa questão. Vamos lá. E muitos alunos também estão desmotivados no ensino remoto, às vezes por causa da internet. Aí a gente já volta para a internet ruim. Ai, peraí, deixa eu ir pro próximo. Voltou aqui do nada. Vamos lá. E aí também tem essa questão dos alunos desmotivados, porque é mais difícil, pessoal. É mais difícil a gente estudar sozinho em casa. Por mais que eu esteja nesse momento falando com 36, 33 pessoas que estão me assistindo ao mesmo tempo, cada um está na sua casa. Então, assim, muita gente está desmotivada nesse sentido, porque vocês cresceram com o ensino presencial, em que vocês estavam ali com seus amigos, que vocês cresceram com esse senso de comunidade. Eu acredito que muitos de vocês não têm como que eu digo, esse costume de estudar sozinho. Então, assim, vocês estão tendo que aprender muita coisa ao mesmo tempo. E aí, isso desmotiva também alguns alunos. Então, assim, a falta de motivação, alunos desmotivados também é um dos assuntos pertinentes ao ensino remoto. Então, vamos lá. Vocês estão entendendo a diferença quando eu falo, se eu peço uma redação sobre pandemia e se eu peço uma redação sobre estudo remoto? Vamos lá, eu quero ver vocês colocando sim ali ou não, perguntando, certo? Até agora, tudo que eu disse para vocês, vocês estão conseguindo entender? Está sendo tranquilo para vocês? Vocês estão gostando das aulas pelo YouTube? O que vocês estão achando? É,
Arm Forever Music colocou que sim. Deixa eu ver. Eu vou beber uma aguinha aqui enquanto vocês respondem no chat, para a gente continuar. Samuel falou que sim. Evelyn, Jéssica, Laís, Maria Franchielli, Vitória Paiva, a Army Forever falou que tá ótimo, obrigado. Yasmin, Maria Heloísa. Às vezes, pessoal, por eu estar apresentando a aula para vocês no YouTube, tem um delay de 15 segundos. Mas, ao mesmo tempo, eu consigo ver o que vocês estão falando. João Vitor diz que gosta mais do Meet. E eu entendo que vocês gostem mais do Meet, mas é porque vocês já estão acostumados. Mas o YouTube ele tem algumas vantagens. Vocês podem ver que eu não estou travando tanto como eu estava travando nas aulas anteriores. Vamos lá, pessoal. Eu vou, eu vou agora passar para a próxima. Ó, então, se eu peço uma redação sobre o estudo remoto, essa daqui é o mapa mental certo e essa daqui são as ideias erradas de uma questão do ensino remoto. Ok? Não fujam do tema. Por mais que pareça a mesma coisa, mas é sempre difícil. Vamos lá. Maraiana, você vai acostumar com o YouTube também. Você vai acostumar, com o tempo vocês acostumam. Agora chegou na parte interessante da nossa aula, que é a nossa receita de bolo. Por que eu digo que é uma receita de bolo? Eu vou mostrar para vocês uma máscara de redação que ela se encaixa com qualquer tema. Eu vou colocar um tema fictício e a partir do tema que eu vou fazer essa redação, vocês vão aprender e aí vocês podem fazer sobre qualquer assunto, ok? Vamos lá. Antes de começar, deixa eu dizer uma coisa que também fez com que eu fizesse esse teste com o YouTube. É porque, pessoal, a gente tendo essa aula no YouTube, vai ficar gravado e assim, quem perdeu a aula vai poder assistir depois também. O que se fosse no Google Meet, vocês não poderiam assistir mais. Então, a gente fica com essa aula gravada para quem algum dia tiver alguma dúvida ou quiser assistir novamente. Mas eu vou enviar uma apostila para vocês no final da aula. Planejando o texto. Antes de começar a escrever, vamos lá. Um texto argumentativo. Separe palavras que podem substituir o núcleo do tema para evitar repetições. Por exemplo, a ideia de separar palavras para substituir o núcleo se a gente. Eu vou mostrar um exemplo, que é, por exemplo, se a gente for falar sobre o uso de máscara. Então, a gente não vai ficar a máscara, aí na frase seguinte, a máscara isso, a máscara aquilo, a máscara, não sei o que, não sei o que, não sei o que, a máscara. A gente vai poder trocar essa palavra por outras. Por exemplo, a máscara, o utensílio, o item, o acessório, porque algumas pessoas veem a máscara já hoje em dia como acessório. Tá, vamos lá. Rebata uma ideia, argumente contra algo. Tenha ao menos 3 argumentos. Costure os seus parágrafos com coesão. Quando a gente faz essa questão de costurar os parágrafos, dar uma sequência lógica, porque a gente não pode começar um texto falando
de uma coisa e já vai para outra, e aí ficar trocando o assunto assim do nada, sabe? Então a gente vai costurando os parágrafos para ele dar uma sequência lógica, aí ele fica todo amarradinho, do começo até o final. É isso que eu vou ensinar para vocês hoje. E por fim, conclua com uma sugestão. É uma das ideias. Vamos lá. A minha sugestão de tema para a gente aplicar essa ideia do uso da máscara, a sugestão de tema para a redação é o uso da máscara durante a pandemia, certo? O uso da máscara durante a pandemia. Aí aqui tem um homenzinho, um bonequinho com a máscara. Vamos lá. Aí é o que eu falei para vocês, ó. Escolha as palavras, alterne as palavras e evite o uso repetitivo de máscara no texto. A palavra máscara, já que a gente vai falar sobre o uso da máscara durante a pandemia, vai ser muito usado durante todo o texto. Então, assim, é o que eu falei para vocês. Vocês podem substituir a palavra máscara pela palavra item, pela palavra objeto, peça, e aí vocês vão usando de diferentes formas durante a formação do texto de vocês. Ok? Até agora tá tranquilo a aula, vocês estão entendendo. Vou continuar aqui, pessoal. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem perguntar no chat. Vamos lá. Escolha de ideias. Qual ideia será rebatida? O uso de máscara durante a pandemia do Covid-19 é pouco eficaz no combate à transmissão do vírus? Essa vai ser a ideia que eu vou rebater. Qual é essa ideia? O uso da máscara durante a pandemia é pouco eficaz no combate à transmissão de vírus. E aí, quais são os argumentos que eu vou usar para dizer isso? Prestem atenção no seguinte, pessoal. Cada uma, cada um dos meus argumentos, eu estou usando cores diferentes, certo? Então, eu coloquei 4 argumentos aí, 4 argumentos, e para cada um desses argumentos eu coloquei uma cor. Essas cores que eu coloquei é muito importante. Eu, como professor de arte, tudo eu vejo a partir de cores e eu acredito que dessa forma é mais fácil de a gente compreender as coisas. Então, assim, para a gente rebater essa ideia sobre o uso da máscara durante a pandemia de Covid-19 ser pouco eficaz no combate à transmissão de vírus, eu escolhi esses 4 argumentos e cada argumento eu escolhi uma cor: vermelho, verde, azul e roxo. O meu primeiro argumento é o uso em hospitais há décadas, certo? Então, esse é um dos argumentos. O argumento número 2 é que a máscara ela evita a contaminação da pessoa pelas mãos, certo? Por que ela evita a contaminação da pessoa pelas mãos? Porque a pessoa geralmente ela tem o costume de tocar no rosto, coçar o nariz, e se ela tiver com a mão infectada, ela vai automaticamente se contaminar. Então, assim, o uso das mãos, ela evita que tenha essa contaminação pelas mãos, porque você vai estar com a máscara, então quando você tocar no seu rosto, você não vai pegar o coronavírus. Argumento 3: medida de prevenção com baixo custo. A máscara, ela pode ser de pano, ela pode ser uma máscara descartável, mas sempre a máscara, ela é uma medida de prevenção de baixo custo. Então, assim, qualquer pessoa hoje em dia pode ter uma ou várias máscaras. Eu acho que depois de 2 anos, as pessoas têm, todo mundo hoje em dia tem pelo menos 2 máscaras, ou uma máscara, sei lá. Mas é uma medida de prevenção que não é caro. Qualquer pessoa pode ter, rico, pobre, todo mundo pode ter uma máscara. Então, é uma medida de prevenção com baixo custo.
E o 4, o argumento número 4 é que diminui o número de vírus suspensos pelo ar. Por quê? Porque se você estiver em um ambiente fechado e você espirrar, aquele vírus, se você estiver contaminado e for, por exemplo, uma pessoa assintomática, quando espirrar na máscara, todo o seu vírus vai ficar ali, naquela máscara, e não vai se dissipar pelo ambiente, pelo ar, ok? Para contaminar outras pessoas. Então vamos lá. Esses aqui foram os 4 argumentos. Tivemos 4 argumentos. Aí, pessoal, na aula anterior eu falei para vocês sobre o mapa mental. Então, como eu falei com vocês sobre o mapa mental na aula passada, eu tentei colocar esses 4 argumentos no mapa mental. Então, eu coloquei aqui, eu fiz um mapa mental com título, para exemplificar para vocês, para ficar mais fácil de entender, e coloquei aqui, ó, meu mapa mental de ideias. 1. Uso em hospital há décadas. 2. Evita a contaminação pelas mãos. 3. Medida de prevenção com baixo custo. E a número 4 diminui o número de vírus suspensos no ar. Vamos lá. Posso continuar, pessoal? João Vitor perguntou se eu sou músico. Não, João Vitor, eu não sou músico. Eu sou professor de pintura, desenho, arte no geral e professor de mapas mentais. Esses quadros que vocês estão vendo aqui, ó, todos aqui foi eu que fiz. O quadro que tem lá atrás também foi eu que fiz. E vocês podem ver que tem um monte de livro aí, porque eu passo bastante tempo lendo. Vamos lá. Continuando aqui. Criando um título. A primeira coisa que vocês vão fazer quando vocês receberem a prova, a página de redação, é aquele espaçozinho para o título. Então, número 1, seja conciso. Deixe claro o que você vai falar. Então, o título, ele serve para você ser direto, para você deixar claro sobre qual é o tema da sua redação. E na dúvida, aposte em um título no que pode parecer mais fácil, ok? Então, eu coloquei 2 sugestões de títulos. Uso da máscara na pandemia e 2. Por que usar máscara na pandemia? Certo? Coloquei 2 exemplos aí para vocês. Esses 2 exemplos que eu coloquei para vocês, atenção, certo? Vamos lá. Vocês observem aqui que o primeiro título, ele não tem ponto. Não tem um ponto final. Título, ele não tem um ponto final. Aí, no caso, aqui, ó, por que usar a máscara na pandemia? Que é uma pergunta, tem uma interrogação. Então, eu quis que vocês vissem essa diferenciação. Só vai ter ponto se for um ponto como exclamação, interrogação, mas se for só o título mesmo, sem nada mais, é sem ponto final. Então vamos lá, atenção. O título normalmente não termina com ponto, mas se for uma oração, ou seja, que tem um verbo, você pode usar o ponto final. Se for uma pergunta, use a interrogação. Escreva ele, o título, em maiúsculo e centralize. Então vocês escrevem o título em letra maiúscula e centraliza. Ok? Vamos lá. Essa dica aí foi importante, pessoal. Até agora, tá tudo tranquilo? Prossiga. Samuel Lucas falou para me prosseguir. Evelyn também. Vamos lá, então vou prosseguindo aqui. Primeiro parágrafo. Coloque todos os argumentos que você vai usar no texto de forma resumida. Coloque também a ideia que será combatida, certo?
Eu vou mostrar tudo isso que eu estou falando para vocês com exemplo agora. E aí, se vocês tiverem dúvida, vocês me perguntam. Tá aqui os nossos argumentos de novo, para vocês lembrar, sempre nas mesmas cores. Ó. 1. Uso em hospitais há décadas. 2. Evita a contaminação pelas mãos. 3. Medida de prevenção com baixo custo. 4. Diminui o número de vírus suspensos no ar. Vários brasileiros apresentaram resistência com relação ao uso de máscaras durante a pandemia de Covid-19. Muitos questionaram a eficiência do item, apesar do seu amplo uso em hospitais há décadas. Viram aí? Primeiro ponto, uso de hospitais há décadas. Então, eu consegui colocar aqui, ó. Muitos questionaram a eficiência do item, ó. Não usei máscara de novo. Máscara aqui, item. Apesar do seu amplo uso em hospitais há décadas. Então, primeiro argumento, usei. Além disso, ignoram o fato de que a utilização de máscaras evita a contaminação pelas mãos. 2. Evita a contaminação pelas mãos. Diminui o número de vírus suspensos no ar. Está aqui o 4. E é uma medida de prevenção com baixo custo. Então, vocês podem ver que no nosso primeiro parágrafo eu consegui usar todos os argumentos. Coloquei todos os 4 argumentos. Agora é o momento em que a gente vai dar sequência na nossa redação, retomando a esses argumentos e se aprofundando no que a gente vai escrever sobre eles, ok? Então vamos lá. Pessoal, até agora, vocês têm alguma dúvida? Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem colocar aqui no chat, que eu estou sempre dando uma olhada, ok? Vamos lá. Construindo o corpo do texto. Agora que vocês têm o primeiro parágrafo pronto, desenvolva os argumentos na ordem que foram apresentados no primeiro parágrafo. Utilize elementos de coesão para costurar o seu texto. Vocês já vão ver o que são esses elementos de coesão. E agora eu vou beber um pouquinho de água, porque eu estou falando muito. Tá me dando sede. Ah, essa caneca aqui foi eu que pintei também. Vamos lá. Então, vou continuar aqui. Vocês já falaram que eu posso continuar. Em primeiro lugar, esse é um dos elementos de coesão. Como que eu vou continuar o meu texto? Ó, em primeiro lugar, prestem atenção em como eu começo cada um dos parágrafos, ok? Então, vocês prestem atenção em como que eu começo cada um dos parágrafos. Prestem atenção, anotem. Em primeiro lugar, é importante destacar que o uso de máscara para evitar contaminações não é uma novidade. O objeto é um item obrigatório em cirurgias e sua utilização é... Quer dizer, eu digitei muito rápido aí. Na verdade, o que eu estava querendo dizer o objeto é um item obrigatório em cirurgias e sua utilização em hospitais já existe há décadas, certo? Aí, pessoal, continuando. Não apenas a utilização de máscaras durante a pandemia Covid-19 é importante, pois a mesma evita contaminação pelas mãos. Olha aí o meu ponto 2 já aparecendo. Então, não apenas a utilização de máscaras durante a pandemia, a Jéssica está perguntando aqui se esse vai ser o tema da redação do IF. Eu não sei se vai ser, é uma possibilidade. Eu acredito que vai ser alguma coisa relacionada à pandemia.
por a gente estar vivendo nessa época, então eu acredito que ou vai ser algo sobre a máscara, sobre o ensino remoto, sobre pandemia, mas provavelmente tem uma grande chance de ser algo assim. Apesar que o IF, às vezes, ele quer surpreender, então talvez eles coloquem uma coisa tipo, sei lá, a expectativa dos mais velhos, alguma coisa assim, é, aposentadoria, não sei. Não sei, pode, mas assim, eu tô colocando isso daqui como uma grande possibilidade. Pode ser o tema da redação, pode ser qualquer coisa. Então, assim, o que eu peço para vocês, continuem treinando com isso que eu estou ensinando para vocês hoje. Façam sobre diversos temas, comecem a procurar argumento para as coisas, pesquisem, é, se mantenham informados, leiam bastante, ampliem o conhecimento de vocês de mundo, ler jornal, ler revista, é, ler na internet, procurar fontes de informação. Então, se manter informado, para vocês terem argumentos, porque a questão da prova é sempre assim. Vocês têm que ter argumento para escrever uma prova argumentativa. Então, vamos lá. Não apenas a utilização de máscaras durante a pandemia de Covid-19 é importante, pois a mesma evita a contaminação pelas mãos de seu usuário. O item cria uma barreira no rosto que o lembra de evitar levar a mão à boca, evitando que ele contamine objetos com toque. Também não podemos ignorar que o uso de máscaras é uma medida de prevenção de baixo custo, simples e que pode ser seguida por grande parte da população. Ok? Vou continuar. Até aí está tudo ok. Se vocês tiverem mais dúvidas, vocês podem perguntar. Perceba que, em primeiro lugar, apenas e também sublinhados no slide anterior, eles são elementos coesivos. Eles costuram os parágrafos e também podem ser substituídos por outros termos. Por exemplo, o primeiramente, ó, vamos lá. A gente pode usar, em vez assim, de em primeiro lugar, não apenas e também, a gente poderia ter usado primeiramente, em segundo lugar, vale ainda destacar, ou poderia ter colocado a princípio, não só, além disso, poderia ter começado com a priori, não apenas, além do mais, poderia ter usado antes de mais nada, bem como, ademais. Então, assim, essa parte aqui, vocês podem usar, vocês podem escolher os elementos coesivos que vocês vão usar, podem ser vários. Então, é só vocês terem uma sequência de quais são os elementos coesivos que vocês vão usar. Essa daqui foi a minha primeira sugestão de, em primeiro lugar, não apenas e também, mas eu vou mostrar para vocês como que esse texto ele vai ficar com outros elementos coesivos, ok? Ó, aqui é a mesma coisa do que estava escrito antes, ó. Só que eu mudei para em primeiramente, em segundo lugar e vale ainda destacar. Mas todo o resto está igual. Só mudei os elementos coesivos. Então, nesse slide aqui, ó, vocês podem escolher quais os elementos que vocês preferem e usar nessa ordem. Eu coloquei elementos coesivos equivalentes, então vocês podem usar nessa sequência, ó. Ou em primeiro lugar, ou primeiramente, não apenas, ou em segundo lugar, também, ou vale ainda destacar, além disso, além do mais, ademais. Então, dá para vocês escolher, ó. Ficou a mesma coisa, não vai perder o sentido do que eu estava escrevendo porque eu mudei aqui, ó. Primeiramente, é importante destacar que o uso de máscara para evitar contaminações não é uma novidade. O objeto é um item obrigatório em cirurgias e sua utilização em hospitais já existe há décadas. 2. Segundo parágrafo. Em segundo lugar, a utilização de máscaras durante a pandemia de Covid-19 é importante, pois a mesma evita a contaminação pelas mãos de seu usuário.
O item cria uma barreira no rosto que lembra de evitar levar as mãos à boca, evitando que ele contamine objetos com toque. E o terceiro parágrafo vale ainda destacar que não podemos ignorar que o uso da máscara é uma medida de prevenção de baixo custo, simples e que pode ser seguida por grande parte da população. Então, vou continuar aqui. Samuel Lucas está perguntando se eu vou passar esses slides no grupo. Samuel Lucas, eu fiz uma apostila e eu vou passar sim tudo que está escrito aqui. Só que eu fiz um documento igual a esses slides, só que nesse sentido aqui do celular, para que vocês consigam ler nesse formato assim, com o celular segurando, em vez de ler nessa posição. Então, vai ficar mais fácil porque eu coloquei assim, na vertical. Ok? Então, eu pensei em tudo nessa aula de hoje para que vocês depois possam continuar estudando. Aqui é um outro exemplo com outros elementos coesivos. Vocês já viram que, para vocês verem que não muda, ó, a princípio é importante destacar que o uso de máscara para evitar contaminações não é uma novidade. O objeto é um item obrigatório em cirurgias e sua utilização em hospitais já existe há décadas. Não só a utilização de máscaras durante a pandemia de Covid-19 é importante, pois a mesma evita a contaminação pelas mãos de seu usuário. O item cria uma barreira no rosto que o lembra de evitar levar a mão à boca, evitando que ele se contamine e contamine objetos com toque. E, além disso, não podemos ignorar que o uso de máscaras é uma medida de prevenção de baixo custo, simples e que pode ser segura para grande parte da população. Então, gente, eu mostrei aqui 3 exemplos de elementos coesivos e uma sequência. Eu coloquei aqui para vocês, ó, várias sequências aqui, que aí vocês escolhem qual que vocês gostam mais de escrever para vocês usar. É só vocês fazerem esse tanto de parágrafos, esses 3 parágrafos de escrita com as suas argumentações que vai dar certo. Ok? Eu quero saber se vocês têm alguma dúvida, que agora eu vou começar a falar sobre a conclusão. Eu gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida. Deixa eu ver. Se alguém tiver qualquer dúvida, é só perguntar, ok? Eu vou beber um pouquinho de água aqui, já está me dando sede de novo. E aí, qualquer coisa, se vocês quiserem perguntar, vocês me perguntem aí no chat. Pronto, vamos lá, pessoal. Conclusão. Na conclusão, é interessante vocês apresentarem uma sugestão para aquele problema. E aí, vocês podem começar a parte da conclusão com conectivos como. Aqui eu coloquei uma lista de conectivos para vocês usarem para conclusão. Vamos lá, engasguei aqui. Continuando. Então, eu coloquei aqui uma lista de conectivos para conclusão que vocês podem usar. Por fim, finalmente, em suma, em síntese, enfim, em resumo, portanto, assim, dessa forma, dessa maneira, desse modo, logo, pois, assim sendo, nesse sentido. Para colocar como conclusão, os meus favoritos são: por fim, em suma, em síntese, finalmente. Esses são os meus favoritos. Mas eu coloquei uma lista aí gigante. Vocês podem escolher quais que vocês acham que combina melhor com o que vocês estão escrevendo.
O importante é que vocês saibam quais são os conectivos de conclusão, ok? Então vamos lá, um exemplo. Por fim, não devemos ignorar que o uso desse item diminui o número de vírus suspensos no ar. Lembra daqueles do roxinho que eu não tinha colocado ainda? Deixei esse quarto argumento para colocar no fim. Por fim, não devemos ignorar que o uso desse item diminui o número de vírus suspensos no ar. É uma medida sanitária consagrada, amplamente difundida no planeta e com grande respaldo da comunidade científica. Então, pessoal, olha aí, a gente tem todos essas dicas aí que eu passei para vocês. Eu consegui usar todos os quatro argumentos em todas as partes do meu texto. E basicamente as dicas que eu tinha para vocês são essas. E aqui eu vou ler o texto para vocês em suma, todo. Então aqui é como o meu texto ficou e terminou. Ai, eu devia ter pintado esse daqui de verde. Peraí, peraí. Enfim, esse daqui é verde. Imagine que esse roxo é um verde. E esse roxo é um verde, tá? Que aqui seria evita a contaminação pelas mãos. Foi que eu digito rápido e às vezes eu me confundo. Mas vamos lá. Então, quando eu ler, eu vou ler como se fosse o correto. Por que usar máscaras na pandemia? Vários brasileiros, o título, ó, como ficou, o título com letras maiúsculas no meio, com centralizado ali, centralizado e com o ponto de interrogação, porque eu coloquei como uma pergunta. Por que usar a máscara na pandemia? Vários brasileiros apresentam resistência com relação ao uso de máscaras durante a pandemia de Covid-19. Muitos questionam a eficiência do item, apesar do seu amplo uso em hospitais há décadas. Além disso, ignoram o fato de que a utilização de máscaras evita a contaminação pelas mãos. Imaginem que isso daqui está escrito de verde. E é uma medida de prevenção com baixo custo. Em primeiro lugar, é importante destacar que o uso de máscara para evitar contaminações não é uma novidade. O objeto é um item obrigatório em cirurgias e a sua utilização ela já existe há décadas em hospitais. Aí depois, no próximo parágrafo, não apenas a utilização de máscaras durante a pandemia de Covid-19 é importante, pois a mesma, aqui imagina que está de verde, evita a contaminação pelas mãos do seu usuário. O item cria uma barreira no rosto que lembra de evitar de levar a mão à boca, evitando que ele se contamine com o toque. Dessa forma, não podemos ignorar o uso de máscaras, que é uma medida de prevenção de baixo custo, simples e que pode ser seguida por grande parte da população. Finalmente, não devemos ignorar o uso desse item, que diminui o número de vírus suspensos no ar. É uma medida sanitária consagrada, amplamente difundida no planeta e com grande respaldo da comunidade científica. Então, esse foi o texto, começo, meio e fim. Vamos lá. Agora, eu vou dividir esse texto para vocês. Tudo que eu ensinei para vocês hoje. Aqui, pessoal, o título. Esse primeiro parágrafo é a introdução. Então, esse primeiro parágrafo é o parágrafo de introdução. E aí, esses 3 parágrafos seguintes, eles são parágrafos de desenvolvimento, que é onde eu pego os meus argumentos e desenvolvo eles. Então aqui eu começo com a introdução, tenho os meus 3 argumentos de desenvolvimento e, por último, eu tenho a conclusão, que é como eu termino o meu texto.
certo? Quando vocês forem fazer a prova do IF, eles vão dar um número em média de 30 linhas. É uma média de 20 a 30 linhas. Então, assim, vocês têm que pensar nos argumentos de vocês, a forma que vocês vão escrever, para caber naquele espaço, ok? Então, eu quero saber se vocês têm dúvidas com relação a esse conteúdo. Eu vou ficar olhando aqui no chat se vocês têm alguma dúvida e como que eu já vou respondendo para vocês. Deixa eu ver aqui. Então, pessoal, alguma dúvida? Dúvidas, 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 dúvidas. Estou esperando aparecer aqui a resposta de vocês, porque tem um delay de uma média de 15 a 20 segundos. Então, estou esperando ver a resposta de vocês. Eduarda Guedes falou que não. Lucas, André Lucas diz, adivina que fica... Ah, Lucas ele quis dizer que a dúvida que ele fica é se a gente vai passar. Rapaz, estude. Vocês têm toda a possibilidade de passar. Maria Heloísa disse que não tem dúvidas. E Samuel Lucas disse que também não tem dúvidas. Então, pessoal, a gente ainda tem meia hora de aula e eu vou para a nossa segunda leitura agora. Deixa eu tirar aqui os slides. Espera aí. Terminou a aula, não. Terminou, não. Deixa eu continuar aqui com vocês. Eu vou mostrar aqui. Cadê? Ó, pessoal. Vai aparecer. Vamos lá. A Jéssica Gomes, ela perguntou em que mês vai ser realizada a prova. Normalmente a prova é realizada no final de novembro ou início de dezembro. João Vitor está perguntando, professor, o que que acontece todo mundo repetir? Isso não vai acontecer. Vão ser várias pessoas que vão ser aprovadas. Arm Forever Music diz, tomara que a gente passe, vocês vão passar. João Vitor. Tá. Eduardo, verdade, verdade, kkk. Tá. Essa daqui foi a apostila que eu preparei para vocês. Tudo que está aqui é a mesma coisa que eu passei, só que num formato em que vocês vão poder olhar e ler no celular nesse formato. Ó. Vocês podem ver que eu fiz num formato que vocês conseguem ver pelo celular melhor. Certo? Então, tudo que eu falei aqui para vocês hoje tá aqui. Ó, coloquei tudo tá aqui. Então, não se preocupem, todo o material ele tá aqui, com uma apostila para vocês estudarem em casa. Não está faltando nada. Todos os slides eles estão aqui, só que num formato melhor de ler no celular. Gostaram dessa minha ideia? Espero que sim. Vamos lá, agora a gente vai para a segunda parte. Agora, pessoal, eu quero começar uma leitura com vocês